Vou contar aqui uma historinha. Eu tenho um conhecido que é pobre, sem emprego, e eu já dei vários conselhos para ele parar de bajular mulheres. E parece que na hora ele assimila o que eu digo, mas depois nas redes sociais ele faz justamente o contrário. Daí que na academia onde nós frequentamos tem várias garotas e mulheres bonitas que nem olham para ele. É como se ele fosse um ser invisível. Mas antes, vamos voltar no tempo. Eu lembro que uns 10 anos atrás, as mulheres nas academias eram bem mais acessíveis. Não estou falando aqui em termos sexuais, mas em termos de conversa, trocar uma ideia. E agora, simplesmente, a mulherada não está conversando com homem nenhum. Parece que elas estão com uma armadura invisível contra os homens. Elas entram de cara amarrada, não cumprimentam ninguém. Você nota nelas uma soberba, um senso de importância que não faz sentido. Elas transparecem um certo desprezo pela figura masculina. E não era assim até uns 10 anos atrás. O que isso significa? Que as mulheres modernetes estão intoxicadas com ideias feministas de empoderamento, alimentando um rancor contra os homens. A lavagem cerebral feminista está acabando com as mulheres atuais, se já não acabou. Quando está cheio de mulher na academia, diga adeus aos professores. Todos eles estão lá bajulando a mulherada. Carregam pesos de 5 quilos para elas e o cara tem que ficar esperando as beldades serem atendidas para poder depois ter uma ajuda. E a coisa é parelha. É garota, é mulher de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, todas de nariz empinado, conversando só entre elas, geralmente em duplas ou trios. Agora, voltando a esse meu conhecido, ele não se contém. Eu já disse para ele: homem, hoje em dia não dá nem para olhar para essas mulheres, principalmente se você for um João Ninguém. E ele ainda fica seguindo elas no Instagram. Para que isso? Por que ficar bajulando mulheres que não estão nem aí para você? Por isso que elas estão se achando a última bolacha do pacote. Ainda mais com a cabeça embriagada de empoderamento feminista. Eu vejo mulheres abaixo da média recebendo centenas de curtidas no Face. E elas sequer respondem os caras. Elas têm filas de homens a escolher. E devido à hipergamia delas, que está na estratosfera, elas não vão se contentar com qualquer um. Os homens precisam cultivar o desapego com relação às mulheres. Isso não significa você virar um desleixado, um mal cuidado, andar de cara amarrada. Só que os homens precisam entender que quem decide se vai haver algo mais são as mulheres. Então você tem que se tocar que um homem normal não tem como competir com o destacado. E elas não vão ficar com o mediano, porque elas querem os do topo. Ou, senão, nada feito. Só depois que o reboco da cara precisa ser duplicado, aí sim é que elas vão começar a prestar atenção nos caras médios. Então não adianta forçar a barra. Aceitem a realidade. Eu sei, é difícil. A libido masculina é explosiva. E elas sabem disso. E tiram proveito disso. Tudo isso que eu falei aqui foi para vocês compreenderem como está o pensamento das mulheres atuais. O meu conselho continua o mesmo. Não criem vínculos afetivos com mulher nenhuma. Já não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Parem de inflar o ego de mulheres
que nem sabem de sua existência. Quanto mais bajulação, mais elas vão se achar as poderosas. E no final você vai ser só mais um número para elas. Era isso aí hoje, pessoal.